Então, vamos continuar com o exemplo de Hebb, tá? Foliação de Hebb. Então, a gente vai pegar um caso específico. Eu só vou me interessar, por enquanto, pelo cilindro e pelo interior do cilindro, tá? Então, eu só vou me interessar pelo raio menor ou igual que 1. Então, eu vou pegar essa função aqui específica. Isso aqui. Tá? Você vê que quando t tende a 1, a função tende a 0, é exponencial de menos exponencial de 1 sobre 1 menos t. Tá? Função sem infinito, quando t é 0 é positivo, né? Decrescente e tal. Eu posso estender a função, mas eu só estou interessado, como eu disse, no caso do interior do cilindro. Então, eu vou pegar a submersão, mas nesse caso eu só vou pegar a submersão do disco, nas coordenadas x, y, vezes c. Tá? Então, a submersão pega aqui x, y, e aqui pega c, e manda em alfa de x, y quadrado, x quadrado mais y quadrado, vezes e na c. Mesma submersão. Tá? Então, claro que eu posso fechar o disco, né? Eu posso considerar também x quadrado mais y quadrado igual a 1, porque o alfa tem um valor quando t vale 1. Tá bom? E, então, você vai ter o cilindro como folha. Então, isso aqui vai ser um nível, né? Um nível, quando esse nível aqui. Isso aqui é o cilindro, né? De novo, eu tô trapaceando um pouquinho, porque estou considerando o disco aberto, isso aqui faz parte do disco fechado, mas não tem problema. Os outros níveis, eles são dessa forma. Você pode fazer isso aqui igual a constante, uma constante lambda, e você vê que o nível é assim. Parametriza dessa forma. 1 sobre 1 menos R ao quadrado. R é módulo, né? Mais constante. Tá? Então, você vê que quando o Z é constante, o R é constante também. Então, você vê que os níveis em cada plano horizontal, de fato, são círculos mesmo. Tá? E você vê que todos os níveis são translação um do outro. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui seria a foliação total, né? Isso aqui seria a foliação aqui, ó. Foliação assim. Foliação assim. Tá bom? No cilindro infinito. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar o cilindro, eu vou cortar, vou considerar, em lugar de considerar R na coordenada Z, só vou considerar o intervalo 0, 1. Vou cortar aqui. Faço um corte, tá? Então, eu vou considerar somente D2 vezes 0, 1. Fechado, tá? Então, tá ali o desenho aqui, ó. Fica uma foliação, tipo, um corte da foliação. Tá? Você pode fechar aqui. Professor, mas você está falando ali de um fechado, então não seria bem uma variedade, mas seria uma variedade com bordo, como é que é? Bom, você pode se você está preocupado com isso, você pode pegar essa foliação mesmo, aqui, tá? E lá fora do cilindro você coloca cilindros, tá? Isso te dá uma foliação toda R3, aí você esquece, tá bom? Então, por isso que eu disse que não é grave eu me restringir só ao cilindro fechado. Então, o que acontece? Nesse disco, eu vou fazer uma identificação para quando você tem um cilindro, né?
você tem o círculo VC01, você identifica os bordos, né? Você identifica o 0 com 1, e aí você está identificando o círculo do bordo com o círculo do bordo e você obtém o touro, né? Então você vai fazer a mesma coisa. Que você vai fazer o seguinte, vai definir uma relação de equivalência que identifica o ponto XY0 com o ponto XY1. Tá? Uma relação de equivalência não, você faz uma identificação. Tá? Você faz o quociente. Tá bom? Você pode fazer equivalentemente o seguinte, né? Em todo, né? Você identifica XYZ com XY. Você pode fazer XYZ, identifica com XYZ mais 1. Isso aqui seria como se fosse um domínio fundamental, é o lugar onde está, nesse pedaço estão todas representadas todas as classes, né? Só que tem uma classe que está representada duas vezes, que são justamente os pontos do bordo, né? São esses pontos aqui, ó. Esses pontos, né? Eles aparecem aqui e aparecem aqui também. Dentro, no interior, aqui embaixo, aqui dentro, não tem problema. Em nenhum ponto tem outro representante, tá? Então você pega esse cilindro e você cola e obtém um touro, tá? Qual é a vantagem da tua foliação? Como você já deve ter percebido, a foliação é invariante por translações, né? Então você tem o seguinte, a foliação inicial, né, que você tem no disco VCCR, é invariante, eu vou explicar aqui o que isso significa, por translações no eixo Z. Quando você tem essa propriedade, então, em particular, a foliação é invariante pela transformação que define essa relação, né? Essa relação identifica um ponto com seu trasladado, né? Isso, eu não expliquei o que isso significa. Isso significa que a translação XYZ mais 1, de fato não tem que ser mais 1, pode ser qualquer coisa, leva folhas em folhas. Isso significa ser invariante. Tá bom? Vamos olhar de novo para o desenho. Se você tem uma desses... Agora olha só dentro do cilindro, né? Se você tem um desses paraboloides, você traslada, ele vai cair em outro paraboloide, numa outra folha da foliação. Tá? Então, quando isso acontece, você pode fazer o quociente e tua foliação ela vai passar para uma foliação no quociente. Tá? Então, por quê? Por que isso acontece? Vou explicar. Olha aqui, vamos fazer um zoom. Então, você tem essa folha, por exemplo. Você tem esse pedacinho de folha, né? Que vai ser identificado, esse circulinho que faz parte da folha, vai ser identificado com um pedaço aqui, ó. Tá certo? Mas você sabe que se você trasladar esse pedacinho de paraboloide, trasladar aqui embaixo, ele vai estar dentro de outra folha, né? Então, esse círculo, quando você olha lá embaixo, ele é o mesmo círculo, só que faz parte de uma outra folha, tá bom? Então, se você identificar os dois, essa folha vai continuar como aqui, ó. Tá vendo aqui? Você tinha a foliação, você tinha esse corte, né? Pedaço de foliação. Aí você foi identificou, tá certo? Então, essa folha começava aqui, né? Que é esse pedacinho, que corresponde a isso. O interior não tem problema, né? O interior não tem problema, porque ele só tem um representante. O problema é aqui no bordo. O problema é aqui no bordo.
né? Porque ele vai ser repetido aqui embaixo. E você vai estar identificando, né? Então, esse pedacinho aqui, ele está aqui, tá bom? E depois ele continua, né? Porque justamente essa translação mandou esse pedacinho de folha numa outra folha. Então, esse pedacinho, ele continua, dá a volta toda, né? E vem e para nesse círculo. Para nesse círculo, tá certo? E aí você encontra esse círculo lá embaixo de novo. Aqui embaixo tem esse círculo também, que faz parte de outra folha, porque a translação leva folhas em folhas. Então, aqui você tem outra folha. É exatamente isso que aconteceu aqui, ó. Olha. Eu comecei com a primeira folha, aí vim, aí cheguei de novo, aí continuo, posso continuar, né? Estou dentro de outra folha, aí volto, você vê que as folhas, né? Tem outra folha aqui, que vem aqui, bate num círculo, encontra o círculo lá embaixo, tem outra folha, continuo. Né? Então, você vai ter uma folha se aproximando cada vez mais do bordo, né? Do círculo do bordo. Tá bom? Então, eu vou escrever isso. Então, temos foliação no quociente, né? Que é chamada de R, foliação de Hebb, no quociente. Quociente, lembra que é D2 vezes o círculo, fechado, né? Tá? Que é chamada foliação de Hebb, chamada foliação de Hebb. Esse quociente é o toro sólido, né? Então, eu tenho uma foliação no toro sólido, tá? Com as seguintes propriedades. Tem as seguintes propriedades, né? O bordo é uma folha. Então, o bordo. O bordo é EC1 vezes EC1, que é o toro não sólido, né? O toro bidimensional é uma folha. Que é justamente o cilindro, né? Quando a gente fica o círculo de cima com o círculo de baixo, tem o cilindro, é uma folha, tá? E as outras folhas se acumulam, né? Tendem, ou acumulam nessa folha compacta. As outras são não compactas, né? E são homeomorfas a R2. Isso dá para provar, eu não estou provando, tá? Estou dando ideia. Mas dá para fazer explicitamente. Você tem a parametrização, né? Você tem a parametrização, você tem a identificação, então você pode construir diretamente o homeomorfismo em R2. Tá bom? Então, isso seria a foliação de Hebb no toro, né? É um toro, no toro sólido. É um toro, e dentro do toro tem um plano se acumulando, dando voltas e ficando cada vez mais próximo do bordo. Tá? Tem uma foliação por planos. Tá bom? Uma observação importante, que esse exemplo não é um exemplo anterior. Esse exemplo não é uma fibração e, melhor, não é uma submersão. Ele não é definido por uma submersão. Ah, sim, eu esqueci. Eu queria passar alguns exercícios. Deixa eu passar aqui. Vou colocar na primeira folha.
Os exercícios do livro que estão no fim do livro são os exercícios 6, 7 e 8. Tá? Acho que um deles pede para mostrar que essa foliação de Hebb não é dada por uma submersão, mas não é difícil, né? Sempre tem esse tipo de acumulação, você utiliza argumento de continuidade, né? Se fosse dado por uma submersão, ela teria que ser constante, né? Porque as folhas de uma foliação dada por uma submersão são os níveis, né? Se os níveis se acumulam em algum outro nível, por continuidade, a foliação tem que ser constante. A submersão teria que ser constante. Então, com essa foliação de Hebb, eu vou definir a foliação de Hebb nesse 3. Tá? Então, foliação de Hebb em S3. Lembra que em S3, esse é o conjunto de pontos x1, x2, x3, x4. Em R4, tais que módulo 1. Tá bom? Então, para isso, eu vou decompor, tá? Talvez vocês já viram essa decomposição. Eu vou decompor esse 3 como união de dois toros sólidos, como a colagem de dois toros sólidos colhados pelo toro bidimensional do bordo. Tá? Então, tem várias maneiras de ver isso. Eu vou explicar aqui a mais simples. Esse 3, ele é T1 união T2, onde T1 são os pares x1, x4 em S3, tais que o módulo do primeiro par menor ou igual que 1/2. Tá? Isso significa que os outros dois têm que somar maior ou igual que 1/2, né? Porque a soma tem que ser 1. Se os dois primeiros são menores ou iguais que 1/2, os dois últimos têm que ser maiores. E o T2 é o contrário, eu mudo os dois primeiros para os dois últimos. x1, x4, em S3, né? Tais que os dois últimos são menores ou iguais que 1/2, ou, equivalentemente, os dois primeiros têm módulo maior ou igual que 1/2. Né? Os dois são a mesma coisa, só que eu estou mudando as duas primeiras pelas duas últimas, tá bom? E, bom, esses são touros. Esses dois são touros, tá? Eu vou mostrar que T1 é um touro. Então, você vai definir um homeomorfismo, ou um difeomorfismo de T1. Um difeomorfismo. No touro de raio meio, disco de raio meio VSCC1. Eu vou pegar as duas primeiras coordenadas eu vou chamar de Z, as duas últimas eu vou chamar de W. Eu sei que Z tem módulo menor ou igual que 1/2, então mando aqui Z. E W tem módulo maior ou igual que 1/2, né? Então, W sobre o módulo de W. Isso aí é um difeomorfismo. Tá? Então, T1 é um touro sólido e T2 também, só que em T2 você troca as duas primeiras pelas duas últimas. Tá bom? Tá claro? Claro, não é o mesmo touro, mas não tem problema. Você faz uma motetia para levar no touro de raio 1. Né? O disco ali tem raio 1/2, mas isso não é grave. Aqui, os paralelos do disco, os paralelos, né, do touro, desse T1, são dados pela segunda coordenada, né? Os paralelos. E os meridianos pela primeira. Tá certo? Quando você se restringir ao bordo. Em T2, como você está trocando a ordem, é o contrário. Os meridianos... Vocês estão entendendo, né? Eu faço confusão. Os meridianos são da segunda, os paralelos da primeira e tal. Então, de fato, isso é o bordo de T1 é igual ao bordo de T2, né? Bordo de T1
e o bordo de T2 são a mesma coisa, né? São os pares ZW tais que módulo de Z ao quadrado 1 meio e módulo de W ao quadrado também. Certo? É isso, né? Se a suma é menor ou igual que o meio, o bordo é igual ao meio, então a outra parte tem que ser igual ao meio também, porque a suma total é 1. Então, os dois são toros bidimensionais. Só que, em T1, a primeira coordenada é meridiana, a segunda é paralelos, em T2 é o contrário. Então, você está colando dois toros, colando os meridianos com os paralelos, de fato. Tá certo? E você pega a foliação de Hebb em cada um dos toros, e aí você obtém a foliação de Hebb nesse trecho. São meridianos em T1 são paralelos em T2 e ao contrário. Paralelos de T1 são meridianos de T2. E, portanto, obtemos, né, foliação de Hebb nesse 3 é obtida. Eu vou explicar agora, é obtida colando, né, colando uma palavra muito usada nessas construções, eu vou explicar o que significa, né? As foliações em T1 e T2. Com, ao longo desse bordo. Ao longo do bordo. Significa o seguinte, o que vocês já devem estar pensando, né? Eu tenho foliação de Hebb aqui, eu trago usando o difeomorfismo, mesma coisa para T2, e tem uma folha em comum nas duas foliações, que é o bordo. O bordo aqui, ele vem no bordo de T1, que vai coincidir com o bordo de T2. Só que o bordo de um são todos os dois, só que se você olhar de um lado, paralelos, se você olhar no outro, são meridianos. Tá bom? Então, a propriedade fundamental aqui é que todas essas folhas acumulam, tem uma folha compacta, claro, né? E todas as folhas, todas as folhas, né? Acumulam na folha compacta. Tá bom? Tem uma foliação de EC3, sem infinito, dimensão 2, com essa propriedade. Então, vamos lá. Vou falar agora de campos vetoriais, tá? Que é outra fonte grande de exemplos de foliações. Tá bom? Então, o que é um campo vetorial? Um campo vetorial é uma associação ou uma função que pega um ponto de M e te devolve um vetor tangente. Tá? Como se você tem aqui sua variedade, né? E você simplesmente está associando a cada ponto um vetor tangente. Pode ser nulo, inclusive, né? Qualquer vetor que esteja no espaço tangente. Tá? O que é uma curva integral? Uma curva integral é uma solução da equação diferencial associada ao campo, ou seja, conotação é uma curva AB em M, tal que a vetor tangente, a curva, coincide com o vetor dado pelo campo no ponto correspondente. Tá? Então, seria uma curva aqui no meu desenho, por exemplo. Uma curva assim.
por exemplo. Uma curva integral, tá? Eu digo que uma curva integral é uma curva integral por P se ela vale quando o parâmetro é zero, passa por P, né? Eu digo que é uma curva integral por P, passando por P. Também são chamadas de órbitas do campo, tá? As curvas integrais também são chamadas de órbitas. Tem uma diferença sutil, mas tá. O que significa que o campo seja de classe CR, tá? Lembra que se eu fixar uma parametrização da minha variedade, se eu fixo uma parametrização, uma carta, né? Se eu fixar uma carta da minha variedade, tem uma base natural do espaço tangente que é o seguinte, né? Onde esses vetores são as imagens dos vetores canônicos pela inversa da parametrização, certo? Então, meu campo, ele pode ser escrito da seguinte maneira. Claro que os coeficientes vão depender do ponto, né? Então, o campo vai ser dito de classe CR se essas funções são funções de classe CR. Tá? São funções que dependem são definidas na variedade M, e elas vão te definir a classe de diferenciabilidade do campo. Uma singularidade do campo é um ponto onde o campo se anula, onde o vetor é nulo. Singularidade, ponto P em M, tal que campo em P. E o vetor nulo de onde? Do espaço tangente. Né? Tá bom? Então, a gente vai supor sempre que os campos não possuem singularidades, tá? Vamos supor que são campos que a gente chama campos regulares, eles não possuem singularidades, tá? E vamos lembrar que tem esse campo, na variedade, se você olhar pela carta, ele define um campo no aberto euclidiano, né? Se você tem aqui a variedade, você tem a carta, isso aqui está em Rn, e aqui você tem um campo de vetores no aberto euclidiano. Tá bom? Para abertos euclidianos, para campo de vetores, existe o teorema de existência e unicidade de soluções de equações diferenciais. Tá? Basicamente diz que para cada ponto, se o campo tem pelo menos diferenciabilidade C1, existe uma única solução. Né? Teorema de existência e unicidade. Não vou lembrar ele porque no teorema de EDO, tá? Bom, então esse teorema permite a gente definir o que a gente chama de fluxo local, tá? Antes de definir o fluxo local, deixa eu introduzir uma notação. Então, dado P, na minha variedade, eu vou denotar φP de T, a solução, ou a curva integral, tá? Curva integral, definida num certo intervalo, que contém zero, né? Você sempre pode supor isso. Esse intervalo depende do ponto P, em princípio, né? Tal que passa φP de zero e P. Tá? Somente se eu tenho P aqui, eu estou olhando para uma curva que passa pelo ponto P. Aqui é o campo. Tá bom? Essa é a notação da curva integral passando por P. E tem o que a gente chama de fluxo local, que é o seguinte, né? Para cada ponto sempre existe uma função de fluxo, né?
Então, para cada P em M, existe uma vizinhança e uma função de fluxo e uma função φ que está definida no mesmo intervalo para todo mundo, nessa vizinhança, né? De classe CR, que vai definir as curvas integrais, tá? Ou seja, tal que é φ t, que é exatamente a curva integral passando por Q no tempo t. Tá bom? Essas curvas são de dimensão 1. Né? As curvas integrais têm dimensão 1, porque estão parametrizadas por intervalos reais. Tá? Esse fluxo, essa função de fluxo local, ela satisfaz duas propriedades, que são propriedades de ação de grupo, né? Que são o seguinte: se eu não avanço nada no tempo, eu fico no ponto Q, ou seja, quando o tempo é zero, o mapa é a identidade. E a segunda propriedade, que se eu ando primeiro a partir do ponto Q, eu ando um tempo T, depois eu ando um tempo R, a partir do ponto φ de T, Q, isso é a mesma coisa que andar R mais T a partir do ponto Q. Propriedade do fluxo, tá? Isso segue da existência e unicidade, são propriedades de equações diferenciais, tá? E, então, tendo esse fluxo, temos o teorema do fluxo tubular, o teorema da caixa de fluxo, né, que diz, basicamente, que quando o campo não tem singularidades, você está nessa situação bonita, né, em que você encontra uma foliação, ou seja, as curvas integrais ou as órbitas do campo, elas correspondem a segmentos segmentos de reta, né, pedaços de intervalos, por alguma carta. Tá? Então, o teorema do fluxo tubular, eu vou enunciar. Teorema do fluxo tubular, teorema de equações diferenciais, né? Então, para P, para cada P em M, existe uma vizinhança e um difeomorfismo H dessa vizinhança num produto de discos em RN, né? Mas como lembra que as órbitas são unidimensionais, então o primeiro disco é dessa forma e o segundo disco é da forma um disco de raio fixo de dimensão m-1 dentro de RM, tá bom? E esse difeomorfismo é de classe CR, da mesma classe do campo, de classe CR. E esse difeomorfismo conjuga o campo com o campo horizontal trivial, tá? Então faz o seguinte, que conjuga o campo X em 1, claro, com o campo Y, que é o campo trivial de X. Tá? Conjuga significa várias coisas, né? Conjugar significa, por exemplo, significa o seguinte, né? A diferencial, ele leva um campo no outro, né? A diferencial de H no ponto Q. Essa é uma transformação linear do espaço tangente. No espaço tangente eu tenho campo X de Q. Isso dá campo Y, que é o campo vertical, horizontal, né? No ponto H de Q. Essa é uma das definições de conjugar.
Outra definição de conjugação é que ele leva o fluxo no fluxo, respeitando o tempo. Tá? Fluxo do campo d dx é simplesmente as translações, né? É x igual a 1. Primeira, é x' igual a 1. Então, esses difeomorfismos dados pelo teorema do fluxo tubular, eles definem uma foliação, né, de classe C, CR, dimensão 1, cujas folhas são as curvas integrais do campo. O tempo está acabando aqui, eu vou parar a gravação, vou fazer